Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar você bem informado sobre as últimas profecias que ainda vão acontecer. O tema de hoje é sobre o engano quase invencível. O que nós devemos fazer para vencer esse engano quase invencível? Nós devemos entender 4 doutrinas bíblicas. Devemos estudar as Santas Escrituras, para que quando chegar o tempo da cirandagem, da tentação, nós poderemos compreender as verdades bíblicas e vencer a cirandagem da tentação. Nós sabemos que vai acontecer uma lei dominical. O decreto dominical sairá primeiramente nos Estados Unidos. Neste período, Satanás enviará os seus anjos para personificar os mortos, personificar os nossos entes queridos. E eles virão com a Bíblia na mão, enganando, dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo. E assim muitas pessoas acreditarão nesta mentira. Deixará de guardar o santo sábado e passará a guardar o domingo. E agora, os que não guardam o santo sábado, ficará fácil nesse período para ser enganados para guardar o domingo, que é a marca da besta. Mais ou menos 3 anos e meio depois dessa lei dominical nos Estados Unidos, ela se tornará mundial para todos os países do mundo. Neste período, o povo de Deus recebe a chuva seródia, do refrigério pela presença do Senhor. O Espírito Santo descerá sobre eles em porção dobrada do que caiu nos dias dos apóstolos. E eles, com o rosto iluminados, a resplandecer de santa consagração, apressa de um lugar para outro, para programar a mensagem do céu. E por milhares de vozes será dada a última advertência. Opera-se-ão milagres, prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Será uma obra maravilhosa, e em todas as cidades e vilas do mundo haverá guardadores do santo sábado, do 7º dia da semana. Pois bem, neste período, quando a mensagem do terceiro anjo está finalizando, um pouco antes do fechamento da porta da graça, Satanás, ele entra em ação para fazer milagres poderosos, mas falsos. O povo de Deus, por um lado, está fazendo milagres poderosos e verdadeiros. Os doentes serão curados, os sinais e maravilhas seguirão os crentes. E Satanás entra agora em ação. Mas agora é mais do que milagres Satanás vai fazer. Ele personificará a Cristo como ato culminante do grande drama do engano. Ele vai personificar a Cristo. A igreja, as igrejas do mundo, e todas têm professado considerar o advento do Salvador como realização de suas esperanças. Então, assim o grande enganador fará aparecer que Cristo veio pela segunda vez em várias cidades e em várias partes da terra. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, assemelhando a descrição do Filho de Deus dada para João no Apocalipse capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Do mesmo jeito que o profeta João viu Cristo ali em Apocalipse capítulo 1, do verso 13 ao verso 15,
Satanás vai aparecer com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares, então, a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra perante ele em adoração, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seu povo quando esteve aqui na terra. A sua voz é meiga, branda, cheio de melodia, e em tom manso e compassivo apresenta as mesmas verdades celestiais que o Salvador proferia quando esteve aqui na terra. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o seu dia, que ele abençoou. E declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia da semana, o sábado do quarto mandamento, estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvir os seus anjos enviados a eles com a luz e a verdade. Irmãos e irmãs, é este o poderoso engano, quase invencível, quando Satanás personificar a Cristo. Isto dará, após o decreto dominical mundial, antes da porta da graça se fechar, quando o povo de Deus estará fazendo milagres, Satanás opera com este grande engano, personificando a Cristo. 4 doutrinas bíblicas nós devemos entender. A primeira é esta: devemos saber que quando uma pessoa morre, não vai nem para o céu e nem para o inferno. A pessoa deixou de existir. Como está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Essa pessoa vai tornar a viver quando haver a ressurreição. Como está escrito, todos sairão da sepultura. Os que tiver feito bem sairão para a vida eterna, e os que tiver feito mal sairão para a condenação eterna. E então receberá o castigo no fogo líquido, o castigo da morte eterna. Morrerá para sempre. Portanto, devemos entender, aprender esta verdade, que os mortos não sabem coisa alguma. Só assim nós estaremos preparados para resistir quando Satanás enviar os seus anjos personificando os nossos entes queridos no início do decreto dominical nos Estados Unidos. Porque quando ele aparecer personificando a Cristo, ele vai dizer que nós estamos blasfemando do nome dele, porque não aceitamos esse engano dos seus anjos enviados, segundo Satanás, com a luz e a verdade, dizendo que Deus mudou o santo sábado para o domingo. Então ele vai dizer para a massa que estão adorando ele, que nós estamos blasfemando do nome dele, que ele está em caráter personificando a Cristo nesse período, por recusar ouvir esses demônios que personificaram os mortos no início do decreto dominical. Então, para nós resistir, não ser enganado, nós deveremos entender esta verdade dos mortos, que os mortos não sabem coisa alguma, e que
Quando aparecer os demônios personificando os nossos entes queridos, no início do decreto dominical nos Estados Unidos, nós sabemos que é os anjos de Satanás, não é os nossos entes queridos que veio do céu, certo? A outra doutrina que nós devemos saber, a perpetualidade da lei de Deus. Quando Satanás personificar Cristo, ele vai dar a sua bênção sobre os que santificam o domingo, a mesma classe a qual a Bíblia declara em Apocalipse capítulo 14, do verso 9 a 11, o qual receberá a marca da besta, o qual vão receber as 7 últimas pragas, a ira de Deus. Então, nós devemos entender que o povo de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Então, nós devemos entender a perpetualidade da lei de Deus. A lei de Deus que ele escreveu com seu próprio dedo no Monte Sinai é eterna. É para toda a eternidade. Cristo disse, enquanto existir o céu e a terra, que o céu e a terra é para sempre. Não pode mudar. Enquanto existir o céu e a terra, não pode mudar nenhum tio, nenhum jota da santa lei de Deus. E a terceira coisa, para nós poder vencer esse engano quase invencível, devemos entender também a maneira da segunda vinda de Cristo. E quando Satanás personificar Cristo, ele aparecerá em várias partes da terra. Então, alguém dirá, ele está no interior da casa. Ou seja, venha ver ele aqui na televisão, que a mídia está filmando. Ele aparece no Japão, por exemplo, aparece nos Estados Unidos. E agora as pessoas filmam e as pessoas convidam para assistir Cristo lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa que Cristo diz. Quando alguém vos disser que Cristo veio, está no deserto, no interior da casa, está numa cidade, não acrediteis. Então Cristo prossegue, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a minha segunda vinda. Será testemunhada pelo mundo inteiro. Todo olho o verá. E, portanto, Satanás não pode imitar esta segunda vinda, porque será universal, conhecida universalmente por todos. Assim será a segunda vinda de Cristo. E a quarta coisa que nós devemos entender, para que quando Satanás personificar Cristo, nós não seremos enganados, é também que nós esperamos um reino eterno. Nós esperamos Cristo levar nós para o céu, como ele disse, que aonde eu estiver também vós estejais comigo. Vou preparar-vos lugar na casa do meu Pai, que é no céu. Haverá muitas moradas. Se eu for, voltarei outra vez e vos levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais junto comigo. Então, nós esperamos a segunda vinda de Cristo para levar nós para o céu, não para um reino temporal aqui na terra de 1000 anos. Devemos entender isso. Só assim, nós entendendo essas 4 verdades, que não existe vida dentro da morte. Quando a pessoa morre, morreu mesmo, não vai nem para o céu, nem para o inferno se queimar, deixou de existir. Devemos entender isso. Devemos entender que a lei de Deus é perpétua, que os 10 mandamentos, a lei moral, o santo sábado, que é o 4º mandamento dessa lei santa, justa e boa, dessa lei perfeita, tem que ser guardada. Devemos entender isso. Devemos entender também que a segunda vinda de Cristo será literal. Todo olho vendo, todo olho verá. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Como está escrito, virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele irá um fogo consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. O céu se enrola como um pergaminho.
e todos os montes se movem do seu lugar. Os reis, os grandes, ricos e pobres se escondem nas cavernas e descaem sobre nós, porque chegou grande ira, da ira deles, de Deus e do Cordeiro. Então a segunda vinda, irmãos e irmãs, é literal, todo olho vendo. Devemos entender essa verdade. E a quarta coisa é sobre não haverá um milênio temporal de paz na terra. Quando disseres paz e segurança, haverá repentina destruição, que será a segunda vinda de Cristo. Com o decreto dominical, ao sair nos Estados Unidos, eles vão começar a dizer paz e segurança. Aí que virá a repentina destruição. Então, era isto que eu queria avisar para todos, que o engano quase invencível, que será Satanás personificando a Cristo, esse será um engano quase invencível. Nós devemos entender estas quatro verdades. Essas quatro verdades: o estado dos mortos, a perpetualidade da lei de Deus, Cristo vindo nas nuvens do céu, todo olho o verá, uma vinda literal, e não haverá um milênio de paz aqui na terra. Então que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Prepare-se. Jesus está voltando.